pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo a gente vai ver sobre o for. O for nada mais é do que um laço. O que é um laço, né? É um elemento que, enquanto as condições pré-determinadas que a gente vai programar existirem, ele vai repetir o que está dentro dele. Tá? É basicamente uma função dentro da linguagem C++, né, que é a linguagem que a gente utiliza no Arduino, que vai fazer com que eu repita o que está dentro dele. Tá? Então, eu tenho aqui as minhas duas funções principais, como a gente já viu nas aulas passadas, as duas funções básicas, a setup e a nossa loop. Aqui eu não vou ligar nada em um primeiro momento, depois eu vou fazer a ligação aqui dos elementos, a gente vai fazer juntos, né? Mas em primeiro momento eu não vou ligar em nada, eu vou utilizar a comunicação serial, né? Os detalhes dela num próximo vídeo. Tá? Então vou inicialmente configurar a comunicação serial, então serial begin 9600, sempre lembrando de colocar o ponto e vírgula aqui, e no serial S maiúsculo. Tá? Dentro da função loop, eu vou colocar o meu laço for. Tá? Como que eu escrevo meu laço for? For, F-O-R, tudo minúsculo, abro parênteses. E aqui vai ter um errinho que vocês vão perceber aí. Tá? Abri o parêntese, eu vou chamar aqui uma variável de controle de quantidade de vezes ali, uma variável de controle de iterações, que a gente chama também, que basicamente vai ficar contando as vezes que eu vou repetir esse for. Então, vou começar ela com 0, posso começar ela com qualquer valor, tá? Idealmente, começa com 0 ou com 1. Então, i, chamei essa variável de i, né? I igual a 0, então o primeiro valor que ela vai ter vai ser 0, ponto e vírgula, i menor que 10, ou seja, ela vai de 0 até 10. Ela vai repetir quando i for 0 até i igual a 9. Quando i for 10, ela não repete o que está dentro do for. Tá? Ponto e vírgula de novo. E aí, i mais mais. O que esse i mais mais quer dizer? Quer dizer que a cada vez que acontece o for, eu incremento o valor i. Então, na primeira vez vai ser i igual a 0, na segunda vez vai ser i igual a 1, depois i igual a 2, assim sucessivamente, até que i seja igual a 10. Quando i for igual a 10, não executa o que está dentro do for, e aí ele sai do for e aí continua a execução do código. Tá? E aí eu abro colchete e eu vou fechar o colchete aqui. Tá? Tudo que tiver entre os colchetes aqui do for é a execução do meu laço for. Como eu disse para vocês, tem um probleminha aqui nessa escrita aqui, e eu quero que vocês que já viram as aulas passadas, né? Já viram os vídeos passados, pausem aqui o vídeo e procurem o problema. Tá? Então aí, se vocês não identificaram de cara, recomendo que assistam os vídeos passados. Então, o problema aqui, né, pessoal? Então, pausem o vídeo, resolvam, né? Então, um segundinho para pausar, já deu. É... Então, aqui o problema, pessoal, é que essa variável i que eu chamei aqui para fazer a contagem aqui do meu for, eu não declarei ela em lugar nenhum. Eu não declarei ela como variável global, né, que é antes das funções, eu declarei ela como variável local, então eu não declarei como ela em lugar nenhum. Como que eu posso fazer isso? Posso declarar ela dentro do for mesmo. Então, declarei essa variável aqui, chamei uma variável de inteiro, posso chamar de qualquer outra forma, né? Posso falar que é uma short, por exemplo. Ok? Declarar ela desde que eu consiga contar de 1 a 10. De 0 a 10, perdão. Então, falei que ela é uma variável inteira aqui, short é até melhor, né? Que é de 0 a 10, então ocupando um pouco menos de espaço de memória, mas vamos colocar inteiro, né? A gente não tá se preocupando com espaço de memória nesse momento, mas se tivesse problema em espaço de memória, a gente podia colocar uma variável um pouco menor, beleza? Então eu tenho uma variável inteira aqui, tá? Que vai contar de 0 a 10. Tudo o que tiver entre os minhas chaves aqui vai se repetir 10 vezes. Por que 10 vezes? 0, depois vai para 1, para 2, até C, enquanto é menor que 10, ou seja, até 9. De 0 a 9 são 10 vezes. Beleza? Quando for igual a 10, aí ele não executa o que está aqui dentro. E o que eu vou fazer? Eu vou dar um print. Então, serial, ponto, print. E aqui eu não vou colocar aquela barra N ali para mudar de linha, né, pessoal? Vou utilizar um outro
artifício aqui, println, que é sempre ele vai dar um print ali no monitor serial numa linha nova, tá? Valor aqui. E aí, para não printar tão rápido, né, eu vou dar um delay de 1000, ou seja, vai ter um delay de 1000 segundos. Então, vamos ver o que acontece nesse caso. Vou dar início à minha simulação aqui. E olha só no monitor serial aqui embaixo, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 1, 2, 3. Para a simulação aqui. Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Então, fiz a configuração da comunicação serial aqui, né? Que, enfim, tranquilo, que a gente já viu antes, né? Depois a gente vê com mais detalhes essa configuração. E aqui dentro do loop eu fiz um laço for de i igual a 0 até i menor que 10. Ou seja, i vai ser 0 e ele vai incrementando. Então, esse i mais mais, ele incrementa. Incrementa mais 1 no i. Então, quando eu coloco i mais mais, se é 5, por exemplo, i mais mais faz com que i vire 6. Tá? Então, estou incrementando 1. Até quando ele vai incrementar? Até i, enquanto i for menor que 10. Quando i for menor, maior ou igual a 10, aí para de incrementar e sai do laço. Beleza? O que está acontecendo aqui? Estou imprimindo i. Então, i igual a 0. Então, for i igual a 0. Imprimiu, 0. Deu delay de 1 segundo. A hora que deu delay de 1 segundo, o for vai fazer o seguinte, vai fazer a seguinte pergunta. O i é menor que 10? No meu caso, o i está sendo igual a 0. Sim, o i é menor que 10. E aí, pessoal, o i vai receber 1. Na verdade, né, ele vai basicamente receber 1 antes, né? Então, basicamente, vai imprimir i igual a 0, vai imprimir i igual a 0, então 0. Vai dar um delay de 1 segundo, e hora que acabar tudo que tiver escrito dentro do for, ou seja, entre as chaves do for, tudo que tiver escrito dentro do for acabar de ser executado, aí vai incrementar o valor de i. Quanto que vai incrementar o valor de 1? Mais uma unidade. Então era 0, vira 1. Depois que é incrementado esse valor de i, aí sim ele vai fazer a pergunta. O i continua sendo menor que 10? Sim, o i continua sendo menor que 10, o i é igual a 1. E aí ele executa de novo o que está dentro do for, que está dentro dessas chaves. Então, tudo que está dentro dessas chaves está dentro do for. Vai imprimir i. Agora i igual a 1. Vai dar um delay de 1 segundo e depois vai incrementar. I vira 2. Continua sendo menor que 10? Sim. Imprime i de novo. 1 segundo. Incremento. 3. 4. 5. Vai repetindo tudo que está dentro do for. A hora que chega no valor i igual a 9, então, quando i, incrementei i, era 8, virou 9. I continua sendo menor que 10? Sim. Serial print i, então i agora é igual a 9, printa 9. Dá um delay de 1 segundo, incrementa i mais uma unidade. Agora i vira 10. I virando 10, ele é menor que 10? Não. Essa condição agora é falsa. Como essa condição é falsa, o for acaba e o meu código ele volta a executar a partir do final da chave do for. Então, se eu tivesse mais código aqui, né? Qualquer código aqui, ele executaria depois de executado 10 vezes o que está dentro do for. Beleza? E por que voltou para zero? Por que continuou executando aqui? Se a gente continuasse essa execução aqui, ia chegar em 9 e voltar para zero. 9 e voltar para zero. Porque não tem nada mais escrito aqui, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai imprimir i de 0 a 9, então o valor de 0 a 9. Ele vai sair do for, só que quando ele sai do for, o meu loop acaba. Então, o meu loop indefinidamente, que ele fica rodando, né? E ele volta lá para o início do loop. Quando ele volta para o início do loop, o i vira 0 de novo. Por quê? Entrou do for de novo, e aí o i inicial é 0. E aí faz de novo o que está acontecendo no for, toda essa sequência. Então, por isso é um laço, né? Ele repete, basicamente. É igual loop, mas eu faço esse artifício para repetir parcelas do meu código, né? Enquanto o loop ele vai repetir todo o código, né? Tudo que está dentro do loop, tudo loop é a minha função principal. O for ele vai repetir uma quantidade de vezes x. Então eu defino basicamente a diferença de for e de loop. O loop vai repetir indefinidamente, infinitas vezes, se eu deixar rodando ali, né?
Enquanto o for, ele vai, e aí o loop repete, obviamente, todo o código, enquanto o for repete parcelas do código uma determinada quantidade de vezes. Né? Quantas que essa quantidade de vezes nesse caso? 0 até 9. Então, 10 vezes. Por que 0 até 9? Por que 10 vezes 0 até 9, né? 0 até i for menor que 10, e eu estou incrementando de 1 em 1. Então, eu vou ter esse incremento aí de 9 vezes. Então, vou repetir o que está aqui dentro, 9 vezes, e depois eu volto para o loop, e aí como não tem mais nada, né, ele volta novamente para cá, e o i vira 0 de novo. Beleza? Vamos ver aqui essa aplicação, considerando ali um liga e desliga no LED, né? Então, vamos pegar aqui nossa plaquinha de ensaios, o nosso LED, o nosso resistor. E aí eu vou ligar 5 volts. E o meu GND. Recomendo tudo fazer retinho, né? Porque fica mais bonito, né? Liguei meu GND aqui. E aí o meu outro lado do LED, opa, tá ao contrário. Meu outro lado do LED, eu vou fazer essa ligação aqui. Beleza? Então, a partir dessa ligação, eu consigo fazer o meu liga e desliga do LED. Então, voltar aqui com 470 ohms. É suficiente. Aí eu vou. Ó, aqui tá errado, né, pessoal? Então, vamos fazer a ligação aqui. Vem pra cá, esse cara. Eu posso ligar aqui, né? Sem problema nenhum. Mas esse cara aqui, ele vai ser ligado em um pino. E aí eu vou chamar lá no pino 7, por exemplo. Tá? Que eu tenho que ligar o limite e desligar o LED. Primeira coisa que eu vou fazer é pin mode, né? A gente já viu, pin mode, fazer a configuração do pino. Então, qual o pino? 7. Vamos fazer uma configuração geral? Então, vamos lá. Hashtag define LED 7. Então, toda vez que eu escrever LED, ele entende que é o pino 7. LED output. Então, é uma saída. Beleza? E aqui eu vou escrever lá, digital right. Digital right. LED minuto. High. Vou colocar esse serial print aqui. Vou colocar esse serial print, né, para vocês verem. Aqui embaixo, dá um delay. Digital right. LED. Não. Down. Entendeu? Dá um outro delay. Aqui. Beleza? Então agora, se eu rodar esse código aqui, o meu LED, ele pisca. Na verdade, né, aqui esse código, a gente está vendo aqui a atualização, esse código ele vai fazer o LED piscar indefinidamente, né? Então a função desse cara é inútil para a gente, né? Por quê? Porque ele vai terminar de piscar e o loop vai voltar para o início do loop e depois vai zerar e vai continuar piscando, continua piscando, tá? Então o for aqui nesse caso acaba sendo um pouquinho inútil. Quando que for pode ser útil? Na seguinte situação, né? Vamos supor que eu quero dar um delay dependendo ali do tempo. Então, o meu delay vai ser 100, melhor, 50, 100 vezes o A. E esse outro delay também vai ser 100 vezes o A. Então, o que eu estou fazendo aqui, né, pessoal? Estou fazendo for, então for mi igual a 0
dar mais 100 aqui, porque senão o delay aqui é zero inicial, né? Ou começo o for com 1, não tem problema, posso começar com 1 e até ser menor ou igual a 10, beleza? Aí eu não preciso colocar aqui, beleza? Então troquei aqui o meu for. Então o que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo um for com i começando em 1, enquanto o i for menor ou igual a 10, eu vou incrementar o i uma vez. Então, sempre quando acontecer o for, eu incremento o i uma vez. Então, aqui é menor ou igual, beleza, pessoal? Então, menor ou igual aqui. Então, nesse caso do menor ou igual, então, o meu sistema aqui só vai sair do for quando o meu i for 11, beleza? Então, quando o meu i for 11, ele sai desse for. Então, vamos ver o que vai acontecer. O que acontece aqui? Vai imprimir o valor de i, então 1, 2 até 10. Quando chegar em 11, não vai imprimir porque não vai entrar dentro do laço for. Vou escrever no LED, ou seja, no pino 7 alto. Vou dar um delay de 100 vezes A. Então, um delay, por exemplo, ah, não, né? É I aqui, né, pessoal? 100 vezes I. Se I for igual a 1, então é um delay de 100 milissegundos, tá? Quando I for igual a 2, o delay de 200. Quando I for igual a 3, o delay de 300. 400, 500, até chegar igual a 10, que é um delay de 1000 milissegundos, que é um delay de 1000. E aí desligo o LED e aí dou o delay novamente, né, para conseguir ver o LED piscando. Tá? E aí depois ele vai voltar na situação inicial, onde vai entrar no for de novo e aí o I vira 1 novamente. Vamos ver o que acontece aqui. Observe lá, ó, que começou piscando rápido, agora está diminuindo o valor de piscar. Ó, agora foi 10 é o maior valor, volta a piscar rápido, e aí começa a diminuir o valor de piscar, né? Então, se eu tivesse ali mandando alguma informação, alguma coisa assim, ou utilizando esse LED para mandar um sinal de sonoro, ou um sinal visual, né? Mostrando ali que está começando a piscar bem rápido, depois vai piscando mais devagar. Posso utilizar o for, por exemplo, nessa aplicação. Uma aplicação bem simples, né? Só para vocês entenderem o for. Então, a ideia aqui, né? Só para entender esse laço for, que eu quero que vocês entendam aqui. A ideia do for, né? O serial print, o serial begin, que era só para a gente ver os valores, né? Do i. Então, eu posso até deletar aqui, ó. Observe que o LED vai continuar rodando aqui, vou apagar aqui, ó. Continuar fazendo o que estava fazendo antes, tá? Beleza? Então, o que eu quero que... Qual que é a ideia aqui? É que vocês entendam que eu tenho um laço que acontece aqui e que toda vez que acontece esse laço, a quantidade de vezes que se repete esse cara, que o for vai se repetir, vai repetir o código que está dentro dele. A hora que estoura a condição, né, ele vai para o código final. Por exemplo, né, eu posso fazer com que, depois dessas 10 vezes ali que aumentou a velocidade de piscar, o meu LED fique parado por 10 segundos. Vamos ver o que acontece. Começa a piscar rápido, vai diminuindo a velocidade de piscar, certo? Até que chega no momento aí, né, que o meu LED ele vai ficar ligado por 10 segundos indefinidamente. Tá? Então, aconteceu lá, quando o meu i virou 11, saiu do for, então até i igual a 11, a hora que saiu do for, igual a 11, ele executou o que está aqui fora. Executou, terminou de executar aqui fora, o loop vai voltar para o início, aí o for vai contar de novo. Né? E aí, a hora que terminar de executar o for, vai executar isso aqui. Então, a ideia do for é executar uma certa quantidade de vezes o que está dentro desse laço. Beleza? Sintaxe. Como que é a sintaxe? For, F-O-R, né? For de inglês de para, perdão. Abre parêntese. Se eu não declarei essa variável, eu posso declarar ela dentro do parêntese do for. Int i, que é o meu contador, e aí eu coloco o valor inicial desse contador. Pode ser 0, 1, 2, 3, o valor que vocês quiserem. O int aqui é o tipo de variável, posso mudar esse tipo também. Ponto e vírgula. A variável que eu coloquei o nome, no meu caso i, menor ou igual a um valor,
menor ou igual, ou maior, ou menor só, enfim, tá? Ou diferente de algum valor também, pessoal. Então, a condição de parada aqui, tá? Então, nesse caso aqui, o i começa em 1 e ele vai, o for vai executar até que o i seja menor ou igual a 10. Ou seja, quando o i for igual a 11, e aí ele para de executar 11 ou mais, né? No caso, não vai ser mais, vai ser 11. Ponto e vírgula, a condição de incremento. Normalmente, a condição de incremento é de 1 em 1, tá? Então, i mais mais. O que é i mais mais quer dizer? Quer dizer que eu vou incrementar o valor de i de 1 em 1, tá? E aí vai executar o que tiver dentro do for, a quantidade de vezes especificada. Quantas vezes vai executar nesse caso? Vai começar com 1 e vai até 10. Quando vai parar? Quando o i for igual a 11. Então, de 1 a 10 é 10 vezes, né? Porque eu estou incrementando de 1 em 1. Então, vai executar isso aqui 10 vezes. A hora que executa isso aqui 10 vezes, né, o que está dentro do for, ele vai executar, vai continuar a execução fora do for, beleza? Então, o for vai fazer executar continuamente o que está dentro dele. Lembrando, for, abre parênteses, as condições iniciais, condição de parada e condição de incremento. Então, abre parênteses, condição inicial, se eu não tiver declarado a variável, eu posso declarar dentro do for, condição de parada, ou até quando vai executar o for, e a condição de incremento. Tudo separado por ponto e vírgula cada uma dessas condições. Abre chave, fecha chave. Tudo que tiver dentro, entre essas duas chaves, é o que vai ser executado pelo for, a quantidade de vezes que foi definido ali no código. Depois de executar, vai executar o restante do código. Beleza, pessoal? Relativamente simples aí o for, mas muito importante. Aqui a nossa aplicação foi relativamente simples, né? Mas ele é muito importante, principalmente quando eu quero contar coisas, quando eu quero repetir alguma parte do meu código uma determinada quantidade de vezes. Então, o for ele é bastante útil nesse caso. Nos próximos vídeos a gente vai ver outras possibilidades aí de laços. Tá? Tem alguns laços, por exemplo, que eu posso utilizar ele sem definir a quantidade. Enquanto o for eu sei quantas vezes ele vai repetir, tem laços que eu posso fazer com que ele se repita indefinidamente. Né? Ele é muito útil ali quando eu, por exemplo, quero que só pare de executar aquela parte do código quando acontecer alguma coisa ali no meu circuito com o meu controlador. Tá? Então, ele é muito útil nesse caso. Né? O for já é útil quando eu sei exatamente a quantidade de vezes que eu quero executar determinada parte do código. Tá? Então, nos próximos vídeos aí a gente continua com laços. Beleza, pessoal? Então, tchau, tchau.